Tá aí uma boa notícia, redução da taxa Selic. E o que é Selic mesmo? É uma taxa atrelada aos juros? É isso? A taxa Selic é a média de juros que o governo brasileiro paga por empréstimos tomados dos bancos. Quando a Selic aumenta, os bancos preferem emprestar ao governo porque paga bem. Assim, quanto maior a Selic, mais caro fica o crédito que os bancos oferecem aos consumidores, já que há menos dinheiro disponível. E claro, a população sente os efeitos no bolso. Se os juros estão altos, até mesmo para você pagar contas em que você, em caso de inadimplência, essas contas ficam mais altas, os juros ficam mais altos, os juros do cartão são mais altos, o sistema produtivo fica mais carregado. Então, existe uma oneração em toda a economia. Então, todas as pessoas sentem as reações desse tipo de efeito na economia. Quando a Selic cai, os bancos são empurrados para emprestar dinheiro ao consumidor e conseguir um lucro maior. Pela terceira vez seguida, o Banco Central baixou os juros básicos da economia. O Copom, Comitê de Política Monetária, reduziu na semana passada a taxa Selic em 0,75 ponto percentual para 13% ao ano. É o menor índice desde abril de 2015. Para os analistas, a decisão vai ajudar a recuperar a economia. Segundo especialistas, agora é a janela para renegociar dívidas contraídas nos últimos anos, quando o juro ultrapassava os 14% ao ano e não havia sinal de retomada da economia no horizonte. Tem aí ainda 4,4 milhões de empresas inadimplentes no país e 59 milhões de pessoas físicas inadimplentes. Então, com a queda na taxa de juros, isso pode tornar uma negociação mais flexível, mais maleável. Apesar da queda da Selic, os juros do empréstimo pessoal ainda são elevados. Por isso, antes de fechar uma renegociação com o banco ou mesmo fazer algum empréstimo, o consumidor deve pesquisar bastante. Por outro lado, maior facilidade de crédito no mercado pode representar a retomada do consumo por parte da população. A queda da taxa de juros no presente momento, ela pode incentivar o consumo, E o consumo, aquele consumo não planejado, aquele consumo por impulso. Então é sempre bom o consumidor ficar de olho para não se endividar novamente e não gastar acima das suas possibilidades. O balanço de 2016 não foi tão positivo para o comércio. Só no fim do ano, a queda nas vendas foi de 5%, comparada ao mesmo período. Como já se previa, as vendas de 2016 elas foram ligeiramente menor do que as de 2015, mas isso está muito bem explicado pela conjuntura e tudo que ocorreu até então. Porém, parece que nós estamos sentindo que a situação está melhorando. Na medida em que a inflação cai e os juros caem juntos, nós vamos ter uma modificação muito boa nesse panorama. Por quê? Porque as pessoas que compram precisam de crédito. Se o crédito está com um juro muito alto, ele impacta diretamente na inadimplência, e também na vontade das pessoas de se endividarem. Porém, a quantidade de feriados ainda continua sendo um fator que prejudica a recuperação do mercado. Os feriados todos estão aparecendo em dias de semana, de forma que as pessoas possam fazer o que eles adoram, que é o seguinte: vamos unir logo o final de semana com o feriado e deixar de trabalhar. Isso produz um rombo muito grande na produção, principalmente na indústria, e depois no comércio e no serviço, porque as pessoas vão deixar de trabalhar e também vão deixar de ganhar. Com isso, entra menos dinheiro na economia e nós vamos ter o quê? Uma dificuldade maior de buscar esse ponto que a gente quer, que é a melhoria, por exemplo, do sistema como um todo.